O dia ainda mal havia começado, quando uma notícia impactante percorreu o país. Eram 6 horas da manhã no Rio de Janeiro, quando o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente em 2022, foi preso pela Polícia Federal em uma operação surpreendente. A ação, rápida e silenciosa, simbolizava algo muito maior do que uma simples detenção. Ela carregava um sinal preocupante para aqueles que acreditam na liberdade e na democracia. O que está acontecendo com o Brasil? Como um homem que dedicou sua vida ao serviço militar e à defesa do país se tornou o alvo central de uma acusação tão grave? A resposta é complexa e envolve uma rede de delações premiadas, investigações duvidosas e um clima de polarização crescente, onde a linha entre justiça e perseguição política se torna cada vez mais tênue. Nos últimos anos, o Brasil tem vivido sob uma atmosfera de tensão constante. Desde o resultado das eleições de 2022, vozes conservadoras, líderes políticos e até militares se encontram sob a mira de investigações que, para muitos, parecem seletivas e desproporcionais. A prisão de Braga Neto é apenas mais um capítulo dessa narrativa. Mas será que essa operação realmente busca justiça? Ou estamos testemunhando um processo de criminalização de um grupo político específico? Uma tentativa de silenciar qualquer oposição em nome de uma suposta estabilidade institucional? À medida que os fatos se desenrolam, torna-se impossível ignorar as implicações dessa ação. Para aqueles que defendem os valores da liberdade, da ordem e da soberania nacional, essa prisão levanta questões inquietantes sobre o futuro da democracia brasileira. Para compreender a prisão de Braga Neto, precisamos mergulhar no contexto turbulento que envolveu o Brasil após as eleições de 2022. Foi um período marcado por dúvidas, desconfiança e uma polarização que dividiu o país ao meio. Enquanto uma parte da população celebrava a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, a outra questionava a legitimidade do processo e clamava por transparência e justiça. Braga Neto, um general respeitado, representava a confiança nas instituições e na ordem constitucional. Como ministro da Defesa durante o governo Bolsonaro, ele esteve na linha de frente das discussões sobre segurança nacional e integridade eleitoral. Seu papel como candidato a vice-presidente reforçava a mensagem de um governo comprometido com a estabilidade e os valores conservadores. No entanto, após a derrota de Bolsonaro, surgiram acusações de que um grupo de militares estaria planejando impedir a posse do novo presidente. Segundo delações premiadas, em especial a de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Braga Neto teria participado de reuniões para articular um plano extremo: a eliminação física de figuras políticas importantes, como Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Mas até que ponto essas delações são confiáveis? Mauro Cid fez seu acordo de delação em meio a uma pressão enorme, buscando reduzir sua própria pena. Sabemos que delações, sem provas concretas, podem ser perigosas. Afinal, quantos inocentes já foram prejudicados por acusações infundadas, feitas sob pressão ou em busca de benefícios legais? Além disso, a rapidez com que a prisão de Braga Neto foi efetuada levanta suspeitas. Por que um general de alta patente, que sempre agiu dentro dos limites constitucionais, seria detido de forma tão abrupta? A justificativa oficial é evitar a destruição de provas, mas para muitos isso soa como uma desculpa frágil para justificar uma ação politicamente motivada. Essa prisão não pode ser vista isoladamente. Ela faz parte de um padrão de investigações e operações que, nos últimos anos, tem atingido principalmente figuras ligadas à direita e ao conservadorismo. Políticos, militares e até cidadãos comuns que expressam opiniões contrárias à narrativa dominante enfrentam processos, censura e até prisões preventivas. A ideia de que a justiça está sendo utilizada como ferramenta de controle político é assustadora. Quando instituições que deveriam ser imparciais começam a agir seletivamente, a confiança na democracia é corroída. A prisão de Braga Neto não é apenas um ataque a um indivíduo. É um sinal de que qualquer um que desafie o status quo
pode ser o próximo alvo. A detenção de Braga Neto coloca o Brasil em uma encruzilhada. De um lado, há a narrativa oficial de que essa operação visa proteger a democracia e punir aqueles que tentaram subvertê-la. De outro, há uma crescente sensação de que essas ações são parte de uma campanha para desmoralizar e enfraquecer qualquer oposição conservadora. Para os defensores da liberdade e da ordem, o cenário é preocupante. Quando o sistema judicial parece agir com pesos e medidas diferentes, dependendo de quem está sob investigação, a própria democracia fica ameaçada. Justiça seletiva não é justiça, é perseguição. É legítimo condenar qualquer tentativa de golpe ou de violência política. A democracia deve ser protegida, mas isso só pode ser feito de forma transparente, justa e imparcial. Prender figuras públicas com base em delações questionáveis e em meio a um clima de polarização apenas aumenta a divisão e a desconfiança no sistema. Neste momento, o Brasil precisa de serenidade e respeito às instituições. É preciso garantir que as investigações ocorram com base em provas sólidas e não em conveniências políticas. Caso contrário, o país corre o risco de entrar em um ciclo perigoso de vinganças e perseguições. Braga Neto simboliza mais do que uma figura militar. Ele representa uma parte significativa da sociedade brasileira que se sente cada vez mais excluída e silenciada. Sua prisão deve ser um alerta para todos aqueles que valorizam a liberdade. É preciso vigilância constante para garantir que a justiça não se transforme em um instrumento de controle político. O futuro da democracia depende de instituições fortes e imparciais, e cabe a todos nós, independentemente de posição política, exigir que os direitos e garantias fundamentais sejam respeitados. Caso contrário, o que estará em jogo não será apenas o destino de uma pessoa, mas o destino de toda a nação.